Canal Brasil Pátria do Evangelho, 43ª palestra. A Reforma Íntima, primeira parte, início. O ser humano de bem. O verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza. É aquele que interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou os princípios, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. O ser humano de bem, possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse em prol da justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. Ao contrário, não é egoísta, ou seja, não calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não condena aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar o sofrimento uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito de tais bens, do qual deverá prestar conta, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O ser humano de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza,
como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la estará no caminho que conduz as demais. O que é a reforma íntima? A reforma íntima significa a transformação do ser humano através da modificação dos seus padrões de valores morais, de seus pensamentos, conceitos, preconceitos e comportamentos, mantendo a estrutura básica do ser reformado. É um processo que se realiza lentamente pela aquisição de recursos espirituais, através da prática do amor fraterno, da prece, da meditação, da realização de boas obras. Em geral, surge lentamente por um despertar de consciência da pessoa, a qual vai se alargando o campo de entendimento do seu universo espiritual. A base de apoio fundamental da reforma íntima são os ensinamentos de Jesus, os quais representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Ela se dá na passagem do ser humano pelo plano material, ou seja, aqui pela Terra. Seu lado amistoso e realmente desconhecido é constituído da purificação do âmago do indivíduo e da possibilidade dele sentir a felicidade tão almejada aqui neste planeta. O equilíbrio é indispensável para que o indivíduo, devedor que é por natureza, enfrente os obstáculos da sua trilha nesse mundo e seja bem-sucedido na sua passagem por aqui. Para alcançar a reforma íntima, deve o ser humano cultivar a vontade firme e consciente de que ela é o melhor instrumento que possui para ser mais feliz e vencer, tanto na caminhada material quanto na espiritual, paralelas que são. O livre-arbítrio é o artífice do seu empreendimento, mestre dos seus passos, mentor do seu discernimento. O ser humano pode ser seu próprio herói ou vilão, salvador ou algoz. Pode lhe ser benéfico ou maligno. Por isso o ser humano é livre para tal arbítrio. É o comando de vida entregue por Deus nas mãos de cada homem. Não há, pois, outro meio ao ser humano para tornar-se feliz, senão pela prática da reforma íntima. A leveza de espírito somente é atingida quando o indivíduo compreende o que significa a verdadeira felicidade. Do contrário, a vivência no mundo físico lhe significa mais um fardo do que um bônus. Não raras vezes, o doente é orientado para procurar uma instituição religiosa de sua preferência. Ao fazê-lo, espera curar-se de um momento para outro. E pode desiludir-se, porque a ação terapêutica espiritual é lenta e gradativa, podendo manter-se imperceptível durante algum tempo. O mesmo se dá na reforma íntima. Chega, entretanto, para a pessoa o momento em que a situação começa a clarear, dissipando as névoas do seu entendimento, fazendo-a reconhecer a sua própria modificação interior, do seu modo de sentir e de pensar, e ela então se conscientiza, está ocorrendo o seu aprimoramento espiritual, encontrando bem-estar e alegria de viver. Sua reconhecida melhora realiza-se igualmente no âmbito de sua estrutura psicoespiritual, constituindo-se numa aquisição de valor inestimável e duradouro. E assim vai surgindo um novo ser dos escombros de suas próprias imperfeições, que se acumularam durante anos, superpondo-se como em camadas. São como nódos que vão sendo eliminadas camada por camada, deixando transparecer a luz cristalina da alma, fortalecida pelo amor e pela verdade. O ego. O ego, parte importante de nossa personalidade, é nosso grande adversário hábil dominador, exercendo sobre nós uma verdadeira ditadura. O ego tem o seu aparecimento iniciado desde a infância da criatura humana, expandindo-se e começando pouco a pouco a dominá-la, criando e moldando progressivamente sua personalidade. Associam-se a essas primeiras manifestações do ego outras imperfeições adquiridas na interação do ser com o meio social em que vive, passando então essa mistura de imperfeições e de defeitos a usar muitas artimanhas para se impor àquele ser humano que é dele detentor. O ego
A nossa personalidade acaba assim se tornando o depósito de todas as nossas imperfeições, de todas as nossas emoções negativas, egoísmo, orgulho, vaidade, ódio, rancor, dentre muitas outras, e de todos aqueles comportamentos que possam nos levar a encarar de uma maneira também negativa as várias situações que tenhamos que enfrentar em nossas vidas. O acúmulo em nosso ego, em nossa personalidade, os imperfeitos modos de ser, sentir e estar, anteriormente citados, não possibilitam uma harmonia maior com o nosso lado cristão, pois negam todas as virtudes e comportamentos a ele inerentes, os quais foram trazidos ao conhecimento da humanidade por Jesus, não permitindo dessa forma a nossa felicidade, não nos fazendo progredir e nos afastando da busca da perfeição. A substituição progressiva das acima citadas imperfeições por sentimentos mais compatíveis com valores cristãos é o propósito último do processo ao qual todo ser humano está sujeito neste mundo, como será visto mais à frente. Torna-se assim altamente recomendável o exercício de um esforço contínuo pelo ser humano no sentido de melhorar-se moralmente para melhorar o seu ego, a sua personalidade. Daí a conveniência de cada um de nós estar sempre tentando buscar, através do autoconhecimento, da autoanálise detida, o que viemos melhorar ou eliminar em nós, na nossa existência desse planeta, pela constatação da maneira imperfeita como reagimos às situações e às experiências da vida. As imperfeições humanas. As imperfeições humanas, imperfeições morais, também entendidas como defeitos, são as emoções negativas, os sentimentos negativos, das quais os seres humanos, em maior ou menor quantidade e ou gravidade, de acordo com sua evolução espiritual, podem ser portadores. Dentre muitas outras, pode ser citadas a título de exemplos as seguintes imperfeições: acomodação, agressividade, amargor, antipatia, apego, arrogância, avareza, ciúmes, cólera, comodismo, covardia, crítica, desamor, deslealdade, desonestidade, desprezo, desumanidade, egoísmo, falsidade, futilidade, ganância, gula, imoralidade, impaciência, indisciplina, individualismo, ingratidão, intolerância, inveja, ira, julgamento, libertinagem, luxúria, mágoa, maldade, maledicência, materialismo, melancolia, melindre, narcisismo, ódio, orgulho, pessimismo, preguiça, prepotência, raiva, rancor, rebeldia, ressentimento, soberba, teimosia, torpeza, vaidade, vingança, etc. As citadas imperfeições não condizem com as virtudes que foram trazidas ao conhecimento da humanidade por Jesus. Não permitem a felicidade, não fazem progredir e afastam o ser da busca da perfeição. São tantas que, para o melhor entendimento, são muitas vezes apresentadas como acima, em ordem alfabética. As imperfeições às vezes também se manifestam através de comportamentos negativos, implicitamente a elas associados. Como exemplos podem ser citados: sentir-se ofendido, mágoa, melindre; querer sempre vencer, orgulho, vaidade; querer estar sempre certo, vaidade, orgulho; querer ser sempre superior, orgulho, vaidade; querer sempre ter mais, egoísmo, ganância, etc. Há também que ser acrescentadas a essas imperfeições de comportamento negativo as paixões inferiores e os vícios como o do jogo, do cigarro, do álcool, das drogas, do sexo, do abuso alimentar e dos desvios da sexualidade, entre outros. Constitui-se um trabalho relevante de educação espiritual o firme propósito do ser humano de eliminar também de sua vida tais graves desvios do caminho do bem. O autoconhecimento. Toda reforma íntima verdadeira inicia-se através da análise sincera de si mesmo, do autoquestionamento e do conhecimento real do que precisa ser modificado em si próprio,
aquilo que normalmente se denomina autoconhecimento. O ser humano só modifica aquilo que conhece e aceita como verdadeiro. Sócrates, um sábio da antiguidade, disse: conhece a ti mesmo. E acreditava firmemente que o homem não seria feliz se não se voltasse reflexivamente para si mesmo, buscando conhecer-se cada vez mais, aprendendo a reformar-se intimamente. Na busca do conhecer-se a si mesmo, o homem vai progressivamente aprendendo a reformar-se intimamente. A pessoa vai eliminando as suas arestas negativas, as suas falhas, o relacionamento com seus semelhantes, ou seja, seus defeitos, suas imperfeições, e à medida que pratica o bem, vai melhorando seu estado de saúde do corpo, da mente e da alma, aprimorando os atributos do seu espírito, segundo o paradigma universal do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lucas 10, 27. Desse modo, a cada minuto de nossa vida, antes de iniciar qualquer ação, antes de usar o nosso livre-arbítrio, façamos o exercício de nos perguntarmos sempre: isso que estou fazendo agora, seria bem aceito por Deus ou pela minha consciência? Se for, o procedimento é correto. Se não for, devemos descontinuar imediatamente o que queremos fazer e não pensar mais nisso. Dirijamos-nos, pois, a nós mesmos, interroguemo-nos sobre o que temos feito e com que objetivo procedemos em tal ou qual circunstância, sobre se fizermos alguma coisa se feita por outrem, censuraríamos, sobre se praticamos alguma ação que não ousaríamos confessar. Examinemos o que pudemos ter praticado contra Deus, depois contra o nosso próximo e finalmente contra nós mesmos. As respostas nos darão ou descanso para a nossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Temos a tendência natural de sempre justificar nossos defeitos, nossas imperfeições com nacionalismos. São artimanhas e tramas inconscientes. Portanto, procuremos conhecer a fundo esses defeitos, essas imperfeições, em todas as suas particularidades e como elas nos afetam, focalizando as ocasiões que estamos mais vulneráveis à sua manifestação. Nos afastemos então desses procedimentos e busquemos ferramentas adequadas para substituí-los em nosso comportamento. A reforma íntima, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.